Estamos de volta com o programa Gestão em Foco, com o tema sustentabilidade no serviço público. Na verdade, muito além. É a sustentabilidade no conceito para nós, né, enquanto sociedade, todos estamos inseridos nessa grande missão. E falar de sustentabilidade e falar de ações do poder público, nós temos que tocar no assunto mudanças climáticas. Afinal, nós estamos numa região que nós já estamos sentindo cada vez mais com toda essa mudança que tem acontecido. O poder público também é preciso agir com urgência para promover políticas de prevenção? Bom, o tema mudanças climáticas ele também parece muito distante, né, da nossa realidade. Parece que vem à tona quando a gente tem uma catástrofe natural que vem à tona. E que ela pode estar associada a mudanças climáticas, como dizem alguns, ou pode não estar. Né? Então, assim, eu penso que não é agora a intenção discutir achados científicos, né? Acho que o pessoal poderia pesquisar sobre isso, mas não há dúvida de que o poder público tem um papel essencial nesse sentido. Então não é à toa que a gente tem hoje acordos internacionais, o próprio protocolo de Kyoto, né, que muitos já devem ter ouvido falar, tem passado por uma série de discussões e de revisão, porque ele vale até 2012. A partir de 2012 a gente não sabe o que vai acontecer. E o que é o protocolo de Kyoto, em poucas palavras? É um acordo internacional para reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa, que gerariam, em última instância, essas mudanças climáticas. Mas só o protocolo de Kyoto, só isso não vai resolver, assim como o governo sozinho não vai resolver. Né? Então o protocolo de Kyoto ele tem a intenção de ser um instrumento de mercado para estimular as organizações, e não só organizações privadas, mas também públicas e organizações da sociedade civil, a terem projetos de redução de emissão desses gases. Então, como troca a esses projetos de emissão, eles recebem os chamados créditos de carbono. Então, aí você já vê que é uma política internacional que envolve empresas, envolve representantes do poder público, envolve interessados em geral, para definir uma política global de mudanças climáticas. E isso se reflete no nosso dia a dia. Aqui no nosso estado a gente tem 20 projetos já registrados na ONU pelo mecanismo de desenvolvimento limpo do protocolo de Kyoto. Isso é um sinal de que, porque muitas vezes parece que nós, quando falamos da questão de créditos de carbono, colocar aqui novamente, voltar à questão quase como um mercado. Eu ajudo você lá no outro lado do oceano, causa problemas gravíssimos que vai provocar uma reação geral, né? Sendo ou não as mudanças climáticas, eu tenho uma área ainda que eu posso negociar. Eu vou cuidar disso aqui, manter intacto. A sociedade está pronta para compreender esse sistema que, vale a pena, tanto financeiramente quanto para minha qualidade de vida, negociar e adotar o sistema dos créditos de carbono? Porque isso parece que as pessoas dizem, por que eu tenho que preservar e meu vizinho lá do outro lado, outro país, não precisa? Eu acho que nisso a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, eu tenho que ser menos egoísta. No sentido de, eu estou preservando e eu estou fazendo isso por mim e por várias outras pessoas. Da minha família, meus filhos, meus netos, mas também pelo meu vizinho que não faz. Então, e depois eu tenho que ajudá-lo a fazer. Esse é um ponto de vista. E tem uma segunda questão envolvida. Para a empresa é até mais fácil entender o sistema de crédito de carbono, porque é um mercado. É um mercado, eu ajudo aqui e você me dá dali. Para o cidadão comum, é mais complicado falar nessa linguagem, mas a gente pode pensar numa coisa muito simples. Falamos do papel do Estado, falamos da importância em educar. Então, se você diz assim, olha, na hora em que você joga corretamente o teu lixo, na hora que você toma uma atitude correta, na hora que você toma posturas corretas, eu como Estado vou te ajudar de alguma forma. E aí o Estado também passar a pensar em ajudar de alguma forma. Então, se você, por exemplo, você começa a usar energia solar em casa. Hoje em dia existem sistemas de energia solar feitos a partir de garrafa PET. Reaproveitando aquilo que iria para o lixo, você consegue fazer um sistema pequeno, simples, em casa de aquecimento da água. Então, bom, você aquece a água com o uso do sol, ótimo, economiza um pouco de energia elétrica, por que não ter um incentivo para isso, né? Só que isso, assim, é um processo lento. O próprio poder público tem muita sugestão, tem muita ideia acontecendo e ele, mas o que eu vou receber primeiro? Que parte eu posso fazer? O que eu posso fazer como agente público também? Porque não é só a gente pensar assim, o Estado precisa regular, o Estado precisa desonerar, o Estado precisa fazer alguma coisa. Porque o mais importante está na ação.
né? Hoje a gente sabe que a situação, a gente tem visto em Santa Catarina aqui um clima que não é o de Santa Catarina há 10 anos atrás. Então a gente sabe que a tendência é mudar. Tanto que vieram à tona aí as pastas de governo cuidando, né, a chamada Defesa Civil, que tem, querendo ou não, um foco, né, na questão das mudanças climáticas. E ao mesmo tempo parece que, volta essa questão que parece muitas vezes que quando a gente fala de crédito de carbono, a questão dessa, eu preservo aqui para quem não está fazendo sua parte do outro lado, muitas vezes vem à tona, vem aquela corrente que diz, opa, não, mas eles não querem impedir o nosso desenvolvimento. Então essa parece às vezes uma discussão um pouco tensa, né, de compreensão de tudo isso. E na verdade às vezes é má compreensão mesmo, né? Porque o que são os créditos de carbono? O que é esse mercado de carbono? Mercado oficial regulado pela ONU. Tá? Algumas nações, elas têm... falar, né, professora? Mercado oficial regulado pela ONU. Pela ONU, estou falando desse, né? Porque existem outros mercados de carbono, né? Mas as nações têm uma cota, uma meta de redução. Então, digamos que ela consiga reduzir um pouco, modificando a indústria local, projetos dentro dela. Alguns custos, algumas mudanças custam muito para ela fazer internamente. Então, ela tem algumas opções. Ela pode trocar com outras nações desenvolvidas, que também têm essas metas, ou ela pode investir em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, para atingir aquela meta dela. Então, não é que eu vou preservar aqui para o outro poluir lá. Digamos que ela tem que reduzir 10, ela conseguiu reduzir dentro do território nacional 6, faltou 4. Ela pode reduzir no Brasil, na Índia, né? O impacto global é o mesmo. Então, assim, o meio ambiente, ele não respeita limites políticos. Né? E não tem fronteiras. Então, assim, ele vai cumprir com a cota dele, parte no território nacional, parte em outras partes do mundo, mas o importante é reduzir as emissões. E é isso que torna, às vezes, o debate tenso e que gera má compreensão do que seriam esses créditos de carbono dentro desse mercado oficial. Mesmo estando ainda tenso, vocês acreditam, quer dizer, nós já estamos conversando nesse programa e já observando, há uma nova maneira do Estado repensar as suas atitudes, o terceiro setor repensar a iniciativa privada tem dado exemplos claros, a sociedade está preparada, está caminhando, então, esse novo papel de cada um nessa sociedade? As pessoas estão mais abertas em todas as esferas, né? A gente tem o Estado com as questões urgentes, né? Acabou de falar, a Defesa Civil tomou um papel importantíssimo. Por outro lado, em decorrência das mudanças climáticas que vieram ocasionando desastres, e aí a gente parou para pensar, poxa, por que minha casa está em cima do morro? Por que eu construí na beira do rio e fui levado? Porque eu não tinha espaço, eu não regulamentava, eu não sabia, eu não pensava que iria chegar nesse ponto. Então, o Estado sabe que hoje, olha, eu tenho que proteger algumas áreas, é urgente o que eu tenho que fazer. Por outro lado, as organizações da sociedade civil estão se mobilizando para dizer, olha, a responsabilidade é nossa, é uma corresponsabilidade. Nós não podemos deixar que só o Estado pense nisso, não podemos deixar que só a empresa privada pense nisso, porque a empresa privada, ela continua tendo uma lógica de mercado. E a esfera dela é essa. Então a gente tem que pensar, não, ela está fazendo o papel dela, mas ela quer vender também o produto dela. A sociedade tem um papel importante em se conscientizar e conscientizar os outros, né? Quando a gente fala assim, olha, você vai fazer sua parte, ensina o outro. Né? Tem muita coisa que a gente tem feito, tem muita ideia que é interessante e que às vezes o outro não sabe. Então, às vezes, ensinar o outro, ter esse senso assim, olha, o mundo é um só. Né? Nós não estamos aqui isolados do mundo. Então, o mundo é um só. Se nós destruirmos, por exemplo, a Amazônia, o mundo inteiro vai sofrer. Isso não é um problema do Brasil. A gente acha, nossa, Santa Catarina está tão distante. Né? Se você for pegar qualquer estudo, você vai olhar, poxa, o desmatamento, o desequilíbrio que ele causou no Brasil inteiro, é responsabilidade de todo mundo, não é responsabilidade de só quem desmatou. Então, é um sistema muito complexo, mas eu acho que a sociedade está encaminhando sim. A gente já vê isso, a gente vê as pessoas conversando no dia a dia, a gente trata isso em sala de aula com os alunos. Isso era um tema que, na minha época de faculdade, quando eu fazia faculdade, não se falava. Hoje já é um debate cotidiano, né? Na verdade, se nós assumimos, cada esfera assume, na verdade, uma nova relação, né? Na verdade, não que seja um novo papel, mas uma nova relação com as suas responsabilidades, com as suas obrigatoriedades, né? Exato, e a mudança é inevitável, né? A gente está vendo hoje o mundo vivendo um tsunami econômico, né, que está tendo aí consequências em várias outras nações. A gente vê o meio ambiente também, né, falando já de tsunami, mas o meio ambiente também mudando.
Então, inevitavelmente, a gente precisa, seria o ideal, né, que esses 3 atores revissem as suas atitudes, as suas responsabilidades, mas começando dentro de casa, né, como cidadão, e o gestor público também, dentro do seu âmbito de influência, né, a criar condições para que essas mudanças se tornem efetivas, porque a gente pode ficar assistindo, dá para fazer isso, né? Ou a gente pode ser agente dessa mudança, né? Qual é o papel que a gente vai escolher? Vai depender da escolha de cada um, como cidadão, como gestor público, como gestor de algum tipo de organização. Para que a gente possa encerrar essa nossa conversa, esse nosso programa de hoje, ou seja, ficou claro então que a sustentabilidade ela vai muito além de que uma simples atitude ou uma simples gavetinha no meu conjunto de ações do dia a dia, né? Ou seja, tudo que eu faço, as minhas responsabilidades enquanto um funcionário, enquanto cidadão, enquanto um pai, enquanto uma mãe, enfim, a minha relação na sociedade, a sustentabilidade tem que estar sempre aquele pontinho do meu lado, né? Opa, qual a minha atitude agora? É isso? Sim. É um repensar cada escolha, cada ação. E é um passo de cada vez. Né? A gente não pode tratar essa questão atropelando. Né? É um passo de cada vez, cada um tem sua responsabilidade, mas aos poucos a gente consegue construir. Né? A gente fala assim, tem a responsabilidade, a minha responsabilidade em casa, tem a minha responsabilidade como professor, por exemplo, eu tenho que passar isso para os alunos, mas eles têm a responsabilidade com futuros profissionais e assim essa é uma grande corrente, um né? passo de cada vez. Então, professor Daniel Pinheiro, obrigado, professor, por estar conosco. Obrigado. Professora Janice Bogo, obrigado também por nos ajudar a refletir e entender um pouco mais essa dinâmica da sustentabilidade no serviço público. Agradeço a vocês, esse foi o Gestão em Foco de hoje, levando a você informações para que possamos analisar como está o papel do serviço público como um grande incentivador dessa era da sustentabilidade. Mas que antes disso, e talvez até que acima disso, o nosso papel, eu e você, possamos assumir atitudes ecologicamente orientadas, porque somente assim o poder público dará a resposta que tanto almejamos. Voltamos na próxima semana com um novo tema no Gestão em Foco.